alguns alunos estão fazendo o esforço de não, assistir essa aula online, e faz parte do curso de cuidador de idosos. Foi o momento que nós estamos passando, exigiu isso. E tem muita gente que parece que ainda não entendeu, né? Não vem, não tem responsabilidade, não tem compromisso. E nesse momento, estão se atrasando. Tá? Estão se atrasando porque o mercado de trabalho já está difícil e talvez fique até pior. E a pessoa não termina o seu curso de cuidador, como é que vai pleitear um emprego? Então, assim, gente, ó, vocês que estão aí presentes, eu estou vendo aí a Lila, o Elcio, junto com a Francisca, né? A Renata, né, que está aí? A Renata, o Diego, certo? Então, nós temos aí nessa turma, eu acho, que cuidador à tarde, mais de 20 pessoas. Então, o pessoal não está comparecendo às aulas, infelizmente, não estão terminando o curso, não vão terminar o curso mais rápido, não estão adquirindo a presença, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre primeiros socorros. Deixando bem claro que no curso de cuidador de idosos, da maioria das instituições, não tem esse assunto, inclusive nem tem o assunto na apostila, nessa primeira apostila, mas nós fizemos questão de colocar um pouquinho sobre primeiros socorros lá no final da apostila. Tá? Então, é uma apostila dentro da outra. É uma apostila dentro da outra. Certo? Tem aí esse assunto de primeiros socorros. Eu não sei onde é que está, porque eu não estou com a apostila pequena, mas eu acho que é no final. Nós temos o Estatuto do Idoso. Qual é a página aí, o Elson? Qual é a página? A página 3, no bem. Então, essa apostila, nós temos aqui nós temos o Estatuto do Idoso. Depois, temos um pequeno manual de primeiros socorros. Primeiro socorro, com algumas coisas que primeiro socorro sempre existe atualização. Ah, página 3. Acabou a página. Tem aqui a 3. Acidentes de Primeiro socorro sempre existe atualização. Então, muda muita coisa, se discute muita coisa de primeiro socorro. O objetivo dessa aula de hoje, talvez da próxima, que não vai dar tempo da gente falar toda a aula, aliás, dar toda a aula só nesse momento, é estimular vocês a procurarem outros cursos relacionados a primeiros socorros, para quem gosta dessa área, estimular vocês a estudarem um pouquinho sobre primeiros socorros, saber um pouquinho da diferença do atendimento pré-hospitalar. De repente, você pode até fazer um curso, se tornar socorrista. No futuro, como técnico de enfermagem, até fazer concurso para o SAMU. Então, isso aí é para estimular vocês a conhecerem, e é uma necessidade. É uma necessidade, porque tem certas coisas básicas que podem acontecer com você e seu paciente dentro da residência, e você tem que saber como se comportar. E é esse o objetivo da gente agora. Então, nós vamos ver uma apresentação, aliás, uma apresentação não, os slides, e durante os slides, se alguém quiser comentar alguma coisa, dividir a sua vivência, nós temos colegas que já fizeram cursos de primeiros socorros ou de atendimento pré-hospitalar. Se quiser discutir, se quiser também discutindo, fiquem à vontade. Primeiro que eu não sou especialista nessa área, não sou especialista em atendimento pré-hospitalar,
E o que eu sei, estou tentando aqui dividir com vocês um pouquinho, tá certo? Então, vamos lá. Esse nosso slide vai discutir que existe o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, que diz que todo estabelecimento deve ser equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros. Qual seria o objetivo disso? Uma escola, um campo de futebol, onde está tendo um grande evento, um centro de eventos, onde está tendo palestras ou alguma apresentação, enfim, vários locais onde existem aglomerados de pessoas, empresas, fábricas, indústrias, deveriam ter pessoas treinadas em primeiros socorros. Tá? O próprio programa da Anvisa exige esse treinamento, porque onde há seres humanos, há a possibilidade de ter alguma ocorrência e as pessoas têm que estar treinadas para poder identificar alguma lesão ou algum comprometimento físico nessa pessoa e saber se comportar na frente desse comprometimento. Então, é bem interessante e, infelizmente, aqui no Brasil, as próprias escolas de nível fundamental, de nível médio, não fazem o treinamento de primeiros socorros com os seus professores e alunos, onde nós deveríamos já conhecer o básico desde os primeiros anos do ensino fundamental. O Brasil tem que melhorar nesse tipo de situação, porque nós já tivemos vários casos, inclusive acho que teve a Lei Lucas, se eu não me engano, foi relacionado a um menino chamado Lucas, que morreu sem o atendimento adequado. Ele estava nesse momento que acho que ele se engasgou, ele estava na escola. E não teve o atendimento adequado e o menino acabou falecendo. Assim como essa criança, que foi a motivação da criação de uma lei para haver o treinamento, mas não se tem isso efetivamente no Brasil. Assim como essa criança faleceu sem os devidos atendimentos, existem muitos outros que acontece isso da mesma forma. A pessoa se engasga dentro de casa, ou idoso, ou criança, e nem sempre tem uma pessoa com um conhecimento básico para poder fazer algum atendimento. Então, veja como isso é importante. Primeiro socorro seria nada mais, nada menos que o tratamento imediato e provisório ministrado a um acidentado ou doente, geralmente no próprio local, para garantir sua vida e evitar agravamento nas lesões. Não substitui o médico ou o serviço médico de urgência. Veja bem, é um tratamento imediato que muitas vezes ele é tão importante quanto a presença da ambulância. Nós temos, por exemplo, um caso de um paciente que está com engasgo, ou algum tipo de objeto. Se não desengasgar essa pessoa, dentro de 5 minutos a 10 minutos, essa pessoa pode entrar em parada cardiorrespiratória e morrer antes mesmo que a ambulância chegue. Então, às vezes, a gente tem o atendimento imediato de primeiros socorros próximo da vítima, bem mais importante que a própria presença da ambulância. Nós temos situações que demonstram isso. Uma hemorragia, que alguém saiba
minimizar ou controlar essa hemorragia até a chegada da ambulância. Um envenenamento, onde a pessoa tem que socorrer mais rápido e não esperar pela ambulância, porque nós sabemos que no Brasil e nas grandes cidades, uma ambulância chega em média, dependendo da localidade que essa pessoa resida, de 30 a 45 minutos. Então, nós temos casos onde o profissional ou a pessoa que está acompanhando tenha treinamento de primeiros socorros, pode salvar a vida dessa pessoa que está ao lado. Bom, o primeiro socorro não vai substituir em nenhum momento o serviço de atendimento pré-hospitalar, que é o transporte e o atendimento do paciente no local, e muito menos substituir o serviço médico hospitalar. O atendimento pré-hospitalar, é importante dizer que não é a mesma coisa que primeiros socorros. Então, o atendimento pré-hospitalar, ele vai, além de prestar uma assistência mais especializada no local onde a vítima se encontra, vai trazer equipamentos como o DEA, o desfibrilador, o oxigênio, não é? Vai trazer materiais para fazer uma punção venosa ou um atendimento de suporte avançado, vai trazer um médico, um enfermeiro que possa até fazer pequenos procedimentos considerados mais delicados ou procedimentos considerados cirúrgicos para aquele local. Né? Então, assim, o atendimento pré-hospitalar são pessoas treinadas, geralmente pessoas da área da saúde, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, que trazem um conhecimento relacionado a essa prática, tem especializações nessa área, e que trabalham geralmente em ambulâncias, não é só em ambulâncias, porque nós temos aí o transporte marítimo lá na região norte, nós temos o transporte aéreo também, transporte de moto, aliás, o atendimento de moto. Então, nós temos vários outros veículos. E aí, esse atendimento pré-hospitalar é um pouco mais de conhecimento. Então, se a pessoa quer trabalhar no atendimento pré-hospitalar, tem que fazer cursos nessa área e tem que ser da área da saúde. Não é o caso do socorrista. Bom, o objetivo de socorrer uma pessoa, essa parte a gente tem que comentar lentamente para a gente poder ir identificando a necessidade do atendimento e a necessidade de estudar mais sobre esse assunto. A gente vai discutir, depois nós vamos entrar numa parte de mostrar mais algumas imagens, para vocês poderem visualizar essas imagens e verem a intercorrência, e o que é que se pode fazer nessa intercorrência. Bom, o objetivo é reconhecer situações que ponham a vida em risco, aplicar respiração e circulação artificiais quando necessário, controlar sangramentos, tratar de outras condições que ponham a vida em risco, minimizar o risco de outras lesões e complicações, evitar infecções, deixar a vítima o mais confortável possível e providenciar assistência médica e transporte. Esse é o objetivo da gente chegar próximo do paciente e tentar manter a vida desse paciente a ponto de dar tempo dele ser atendido por um atendimento pré-hospitalar ou um atendimento de emergência. Observe que no item 2 aqui, nós temos aqui itens vitais: respiração, circulação, controlar sangramentos. Então, às vezes, é necessário que a gente tenha um pouquinho de conhecimento para a gente poder fazer o que pede aqui os objetivos. Bom, não existe, para o leigo, a gente pode dizer que o leigo é aquela pessoa que não é da área da saúde e que não fez nenhum curso relacionado à prática de primeiros socorros
ou de atendimento pré-hospitalar. Bom, essa pessoa, quando ela se propõe a ajudar alguém, porque já foi habilitada para isso, não existe assim, uma literatura relacionada ao conceito de socorrista para esse leigo, mas a gente utiliza esse conceito de socorrista e utiliza também alguns mandamentos para que a gente possa prestar um cuidado adequado quando a gente já tem algum conhecimento, algum treinamento para esse fim. Porque socorrista também significa a profissão de um profissional que já fez vários cursos nessa área, tem o certificado, fez treinamentos, fez práticas. Então, o socorrista também hoje é uma profissão, se eu não me engano, então, até regulamentada, e não é aquela pessoa leiga, e só tem os conhecimentos, às vezes só da escola. Então, o socorrista realmente profissional, ele está habilitado à prática de ajudar as pessoas nessas intercorrências. Mas a gente vai utilizar aqui os 10 mandamentos do socorrista, porque para você prestar algum atendimento numa residência, cuidando de um idoso, certos itens são extremamente importantes. Primeiro, ter espírito de liderança. Às vezes, tem a família dessa pessoa na residência, os filhos, os irmãos, e fica todo mundo apavorado. Alguns têm várias reações diferentes. As pessoas, pode ter aquele que fica estático, né? Ele fica parado, sem nenhuma ação. Pode ter aquele que fica histérico, que fica gritando, sem saber o que fazer. E essas pessoas vão atrapalhar no procedimento. Então, alguém tem que ter o espírito de liderança. Olha, vamos fazer isso, vamos ligar para a emergência, vamos ligar para o SAMU, vamos ligar para fulano, ciclano, não é? Porque senão não rola. Ter bom senso, compreensão, tolerância e paciência. Não adianta você querer fazer, se meter sem ter condições de prestar um bom atendimento. Então, tem que usar o bom senso. Tem coisa que vai dar para você fazer, tem coisa que não dá para fazer. Então, a gente tem que usar o bom senso. Ser um líder, na concepção da palavra, a gente já falou nisso no primeiro item. Saber planejar e executar suas ações, saber promover e improvisar com segurança, ter iniciativa e atitudes firmes, espírito de solidariedade humana. Então, são algumas características do socorrista. Como agir? Aproximar-se do local ou da vítima, você vai olhar o ambiente, se é seguro para você. Primeira pessoa que você tem que se preocupar é com você mesmo. Avaliar as condições do ambiente, observar o local do acidente à medida que se aproxima. Eu vi um vídeo de um grupo de atendimento pré-hospitalar que um homem subiu numa árvore próximo de uma fiação elétrica, o fio pegou nele, ele levou um grande choque e caiu, mas parece que o fio estava no chão, e as pessoas que foram atender esse paciente, 2 ou 3 levaram choque, e eu acho que até faleceram, ficaram pior do que a vítima. Então, observar o local do acidente à medida que se aproxima. As pessoas precisam, primeiro, manter a sua segurança. Tomar providências de socorrer a vítima, conforme o caso. Afastar os curiosos, porque não vão ajudar. E tomar medidas para evitar novos acidentes.
São algumas coisas que a gente tem que prestar atenção para a nossa segurança. Esses números, eu acredito que tem no celular de todo mundo, mas a gente tem que lembrar. O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência responsável pelo transporte de qualquer ser humano onde esse serviço exista para um atendimento hospitalar. Então, o SAMU na verdade, é o primeiro órgão que a gente aciona. No caso de lesões provocadas por acidentes de automóveis, onde as vítimas fiquem presas nas ferragens, queda de árvore, de fio elétrico, com certeza tem que se chamar o corpo de bombeiros, para que possa retirar essa vítima da forma adequada. E em locais perigosos, onde existam muitas pessoas ao redor dessa cena dessa intercorrência, a necessidade também de chamar a polícia, porque os policiais, além de organizarem o local, eles vão fazer a proteção de quem está socorrendo. Às vezes, à noite, de madrugada, né, você se vê numa situação que precisa de uma pessoa, pode usar ou pode lançar a mão de chamar a polícia para a sua segurança. Conseguir o acesso até a vítima e verificar se há perigo imediato de vida dessa pessoa, fornecer suporte básico à vida das pessoas que estiverem em risco e organizar a remoção dessa vítima. Veja, socorrer qualquer ser humano implica em tomar cuidados com você mesmo. A gente já comentou isso. A pessoa pode ter doenças infecciosas, altamente transmissíveis, que nós temos, por exemplo, erupções ou lesões na pele, que podem transmitir bactérias, fungos, ferimentos abertos, também podem transmitir doenças, diarreia, né, doenças intestinais, como a cólera, podem ser transmitidas também por falta, às vezes, de higiene ou de equipamentos de proteção individual. Vômitos, pode indicar que a pessoa esteja com uma doença transmissível, tipo hepatite, ou algum problema no intestino também. Tosse ou espirro, nós temos aí uma quantidade imensa de doenças que podem ser transmitidas através dessa via. Nós temos desde tuberculose, pneumonias, agora nós temos o coronavírus, a Covid-19, os outros tipos de coronavírus também, e muitas outras doenças transmitidas por tosse ou espirros. A hanseníase é transmitida dessa forma também. Então, nós temos uma série de doenças que podem ser transmitidas por essa via aí. Ferimentos que drenam secreção. Tem uma doença, inclusive, chamada antraz. É uma doença com uma bactéria muito severa e fazem pápulas na pele que drenam secreção purulenta. Então, se você entrar em contato com essa secreção, pode contaminar sua pele também. Sudorese intensa, né? Esse sinal é típico também da tuberculose. Dor abdominal, várias são as doenças transmissíveis que provocam dor abdominal. As doenças intestinais provocam essa dor. Dor de cabeça, torcicolo. Quem é que não tem medo, né, da famosa meningite? Então, manchas na pele, dor de cabeça, quando a pessoa não consegue abaixar a cabeça, pode ser meningite. Pele ou olhos amarelados, hepatite. Então, é só um exemplo de que você vai, antes de socorrer alguém,
você tem que lembrar de você mesmo. Outra coisa muito importante, já está concluindo essa parte de discussão, vacinação, gente. Vacinação. Principalmente a hepatite B, essa segunda vacina, difteria, tétano, DT, ABC, a tuberculose, na sua forma pulmonar, SRC, sarampo, rubéola e catapora, é a tríplice viral. Você deve ter luvas para poder atender esse paciente, usar luva, retirá-las com a técnica correta, lavar fluidos corporais com água e sabão, lavar as mãos vigorosamente após procedimentos, evitar se autocontaminar com objetos ou corpo antes de lavar as mãos. Esse autocontaminar é que você está com uma luva, onde você acabou de pegar no paciente e aí você passa no seu corpo. Né? Passa essa luva no seu corpo, ou passa a luva no cabelo. Como nós vimos isso, né? As pessoas perguntavam muito se agora na Covid-19 tinha que usar luvas nas ruas. Mas o que a gente via, ou o que a gente vê, é que quem usa luva toca nas superfícies e depois toca no cabelo, toca no óculos, toca no celular. Então, o que essa pessoa está fazendo? Nada. Está só se autocontaminando. Caso o socorrista tenha alguma lesão, por isso que eu gosto dessas informações aqui, porque é muito importante. Você não pode trabalhar, na verdade, em nenhum local onde você vai lidar com outra pessoa, um paciente, com alguma lesão. Lesão a gente pode entender que é uma ferida, um corte, uma dermatite, uma irritação na pele, um fungo, qualquer porta aberta no seu corpo pode servir de iluminação para que algum patógeno entre por essa porta e lhe traga uma doença séria. Usar máscara de bolso para respiração boca a boca. Essa máscara lá na frente eu vou mostrar para vocês, porque hoje não se faz mais, não tem necessidade, na verdade, de você colocar sua boca na outra pessoa que você não conhece. Você não é obrigado a fazer isso. Hoje, a pessoa pode fazer, né, se sente mais, digamos, confortável em fazer numa pessoa que ela conhece, tipo filho, marido, né, mas não vai as pessoas não vão colocar a boca numa boca, na outra, que a pessoa não sabe da sua procedência. Então, é máscaras para esse fim. Isso tudo depende da situação. Nós vamos, então, partir para discutir coisas simples, muito simples, que acontecem nas residências. Lembrando que o foco é primeiros socorros para idosos e em residências. Residências ou em casas de longa permanência. Só que em casas de longa permanência de idosos, geralmente tem um técnico de enfermagem, um enfermeiro, que vai oferecer esses treinamentos básicos para os cuidadores. Mas vai ter sempre um profissional da área da saúde. Já na residência, você e o paciente, você tem que ter algum conhecimento, no caso de alguma intercorrência, pelo menos para você chamar o atendimento de uma forma adequada. Então, nós temos aí ferimentos leves ou superficiais. Eu coloquei de uma forma bem simples. Essa classificação, ela é bem resumida. Nós temos vários tipos de armas e objetos que podem causar ferimentos.
ou até mesmo tipos de traumas que podem causar ferimentos, mas eu coloquei de uma forma simples, eu resumi em leves ou superficiais, extensos ou profundos. Um ferimento leve, ele geralmente danificou a epiderme, a derme, ou no máximo o tecido subcutâneo. Então, veja bem, lembre-se que o atendimento é residencial. O que a gente tem na residência? Água e sabão. Quando a gente fala sabão, a gente está falando de detergente líquido, sabonete líquido, de preferência. Não estamos falando de sabão em barra, nem sabonete também em barra. Porque o sabão em barra, eu particularmente não gosto, porque tem soda cáustica. E a soda cáustica pode trazer um agravamento dessa lesão. E o sabonete usado não é legal, a não ser que se abra um sabonete só para aquele momento. Mas o sabonete usado já pode ter micro-organismos que vão apenas piorar essa lesão. Então, sabão líquido seria sabonete líquido ou detergente líquido. Proteger o ferimento com gaze ou pano limpo. O ideal, lógico, é a gase estéril para colocar nesse ferimento. Mas se ali naquele momento você não tem estéril, procure pelo menos um pano limpo, branco, para que o médico ou enfermeira, quando for pegar essa lesão, saiba das secreções que estão presentes nessa lesão, que vão ficar impressas no pano. Jamais, nas residências, podemos retirar farpas ou partículas de metal do ferimento. Isso aí é um dos maiores erros que acontece. A pessoa acha que pode puxar aquilo que ficou cravado na pele daquela pessoa. Jamais. Hoje está contraindicado você colocar qualquer pomada que você tem em casa. O pessoal tem aí pomadas conhecidas, né? Sulfadiazina, neomicina, óleos ou pó secante. Pastas, tipo pasta d'água, pomada para assadura. Nossa, eu como já vi colegas colocando pomada para assadura em ferimento. Não sei se vocês já viram. Mas eu já vi, gente, pomada para assadura é para assadura, né? Deve ser, para assadura. O próprio nome já diz. Não é para corte, não é para ferida, não é para lesão, como a gente vai mostrar aqui. Então, aqui nós temos um caso muito comum, muito comum. Uma pessoa caiu. Só um minuto. Uma pessoa caiu. E essa lesão a gente chama de escoriação. Você percebe que a primeira camada da pele, que a gente chama de epiderme, ela foi rompida. Pode voltar. Deixa alguém abrir o olho. Então, a primeira camada da pele se chama epiderme e ela foi rompida nesta cor. Observe as lesões aqui nesse paciente. Tem lesões no joelho, porque ele provavelmente tentou se apoiar no joelho. E, se eu não me engano, tem algumas lesões na mão dele, na mão direita. Nesse caso, você não vê uma gota de sangue escorrendo. Você vê que o sangramento é mínimo possível. Você não vê nem a gota de sangue escorrendo aí nessas lesões. Porque ela é tão superficial que ela atingiu apenas a segunda camada da pele, que a gente chama de derme, onde é uma camada muito fina e que tem uma quantidade de vasos menor do que as outras camadas e que também os vasos são pouco calibrosos, bem pouco calibrosos. Então, você percebe aí que nem sangramento está acontecendo, nem o sangue sai. O que a gente pode fazer?
lavar com água e sabão, porque na hora que a epiderme é rompida, os micro-organismos conseguem invadir as camadas mais profundas ou adjacentes. Então, nós temos que lavar com água e sabão e, de preferência, cobrir esse ferimento. Agora, o cuidador vai fazer sua análise desse local que aconteceu isso. Articulações onde o paciente bate, cai no chão, ou bate em algum objeto sólido, pode haver rompimento de ligamentos, rompimento de tendões, rompimento de vasos, fraturas, pode haver entorses, esses nomes a gente vai discutir ainda. E o ideal é que seja feita uma avaliação médica, faça um raio-x desse paciente e leve esse paciente para uma avaliação adequada. Além do curativo simples, fazer uma avaliação médica para saber se não houve fraturas ou outras lesões. Agora, no caso de ferimentos profundos, o que é que você vai fazer? Você vai cobrir o ferimento com pano limpo ou com gaze, eu não coloquei aqui, mas é com gaze também, ou compressa de gases, tipo alcochoada ou algodonada, gases compridas, dependendo da lesão. Uma primeira limpeza eu faria para retirar, por exemplo, qualquer sujidade, como areia, asfalto, eu faria uma primeira limpeza. Mas, imediatamente, a gente tem que parar essa limpeza, porque o risco de hemorragia é grande. Então, vai depender aí da lesão que você tem na frente. Em hipótese nenhuma, eu posso remover objetos fixados no ferimento. E nós vamos ter que usar técnicas para cessar a hemorragia. E providenciar o transporte de imediato. Então, aqui nós temos um exemplo. Nesse caso aí, dos casos cabulosos, né? Uma faca, um objeto perfurante ou penetrante, adentrou aí na mão dessa pessoa. O que a gente observa? Que ela foi socorrida da forma correta. É a primeira coisa que a gente vê. Aqui nós temos um corte que não está mais sangrando, provavelmente provocado por essa mesma faca. E nós temos ainda... Ai, meu Deus. Auge da apresentação. Onde está a apresentação? Eu, hein? Sim, voltando aqui. Habilitado o som. Tá. O som está habilitado. E aí, com o pessoal? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sexta. Ótimo. Pois sim, vocês estão enxergando aí esse caso. Perfeitamente. Dá para ver bem direitinho. Tá, né? Ótimo. Vocês ouviram ferimento simples? Alguém Sim, responde? professora, deu para ver. Ótimo. Que é do homem, né? Não é do homem? Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para comentar o seguinte. Opa, foi mal. Nos ferimentos simples, isso aqui é muito comum em paciente idoso. Bate a mão, bate o braço, o antebraço, às vezes bate a cabeça na parede ou num vidro. Então, nós vamos ver se sangrar, nós vamos ter a contenção da hemorragia, nas técnicas de contenção de hemorragia, e vocês vão ter que fazer um curativo.
Eu já disse para vocês que pomada não deve ser usada em hipótese nenhuma. Pomada, ela deve ser prescrita pelo médico ou pelo enfermeiro. Então, não pode usar, porque pode piorar o quadro da lesão. Mas eu diria que nós poderíamos usar um soro fisiológico, não tem problema de lavar essa lesão com soro fisiológico, água destilada, se tiver, que é água pura. Se não tiver, a água da torneira com o sabonete. Se a pessoa tiver algum conhecimento sobre antisséptico, eu diria que para usar o antisséptico para eliminar os micro-organismos que estão presentes nessa ferida. E se por acaso você percebe ainda muito sangramento, onde você vai apertar a gase nesse paciente, algumas vezes a gente pode usar umas gotinhas de óleo de girassol, que é o que mais tem nas residências das pessoas, o óleo de girassol, para evitar que essa gase, a gente usa gases de fios ainda, essa gase grude na ferida do paciente. E quando chega no outro dia, se torna bem difícil de tirar essa gase. Então, vocês vão ter que fazer um curativo simples, um curativo compressivo, sabendo que não pode usar nenhum outro tipo de produto nessa ferida. No caso do ferimento extenso ou profundo, como a gente viu, se você ficar lavando muito, eu acho que quando uma pessoa passou por experiência, você tem um corte, está sangrando, aí você bota debaixo da pia para lavar, haja sangramento, sangue, e você vai jogando aí o seu sangue fora, até chegar uma pessoa para poder apertar, fazer a compressão e diminuir esse sangramento. Não remover objetos fixados, a gente já falou, usar técnicas para cessar a hemorragia, e se a hemorragia continua, um paciente grave, providenciar o transporte desse paciente. Então, na foto, eu pergunto para vocês, essa pessoa teve ou não teve o atendimento de primeiros socorros adequado? Responde aí, por favor. Nem que seja no chat aí. Teve ou não teve? A pergunta é essa. Muito bem, teve. Respondeu aí a Dalila, o Márcio. Oi, Márcio, tá sentindo sua falta. Eu digo, Márcio, não vem deitado aqui assistindo a aula, não acredito. A última aula tinha que assistir, rapaz. Pois é, seja bem-vindo. Obrigada. Teve. Por que teve? Por que teve o atendimento adequado? Essa pergunta é a mais difícil, né? Por dois motivos, ó. Primeiro, porque você está vendo a faca, a faca aí cravada na pele desse paciente, ou dessa paciente, eu não sei, e a pessoa não removeu. Primeiro, atendimento correto. Não remove objetos que estejam cravados na pele. Segundo, o sangramento da lesão vizinho à faca e o sangramento da lesão onde a própria faca está cravada, ele parou. Está controlado. Segundo ponto para quem socorreu. E terceiro, olha por baixo aí da faca e da mão do paciente, a pessoa pegou um pano limpo, branco. Né? Então, terceiro ponto para o atendimento dessa pessoa. Atendimento de primeiros socorros, apesar de ser uma foto feia, né, de se ver, teoricamente, mas o atendimento está corretíssimo. Corretíssimo. E o resto é com o médico.
Se alguém, o cirurgião, para tirar essa faca, ele vai cortar essa pele, fazer um corte por cima da faca, tirar a faca, avaliar como estão os tecidos por dentro, suturar artérias ou veias que estejam sangrando, e depois ele sutura a pele, vai fazer uma cirurgia. Então, não é coisa para a gente poder fazer um atendimento errado. Quem tem conhecimento faz o correto. Outra coisa, a faca, ela pode estar evitando que um grande vaso saia sangue por esse vaso, porque ela pode estar ali interrompendo a ação que já foi cortada. E mais uma coisa, essa faca, ela entrou causando lesões. Se alguém puxa, causa lesões de volta. Então, são duas lesões, a de entrada e a de saída. Cortou para entrar, vai cortar para sair. Então, veja que um atendimento desse, puxando o objeto, pode causar lesões ainda maiores e não vai facilitar a vida do médico cirurgião que vai fazer aí o atendimento. Então, é só isso. Primeiros socorros, em ferimentos, é o que você pode fazer. O fato de você não colocar um medicamento para piorar a situação do paciente já é uma ação de primeiros socorros. O fato de você evitar que uma pessoa chegue e puxa, porque curiosos, no desespero, a pessoa vai lá e tenta tirar esse objeto que está cravado, também já é uma ação de primeiros socorros. Hemorragia. De uma forma bem simples, nós apenas classificamos em hemorragia interna e externa. Mais simples ainda você entender. Interna você não vai enxergar, porque está interno. Externo você vai enxergar o sangue, porque está externo. Simples desse jeito. Eu coloquei dessa forma para você entender o que se pode fazer nessas duas situações. A hemorragia interna você não vai enxergar, nós já falamos isso. Mas se o paciente se agitar, ficar andando para um lado e para o outro, o sangramento é por dentro. Onde são os locais mais graves de acontecer hemorragia interna? No abdômen, com seus vários órgãos aí, nós temos intestino delgado, intestino grosso, fígado, baço. Nós temos aí o pâncreas, o útero feminino e por aí vai. Então, nós temos uma série de órgãos que podem se romper no caso de uma lesão por impacto, uma pancada muito violenta, ou queda, ou qualquer outro tipo de trauma. Nós temos aí a caixa torácica, o pulmão, o coração, o esôfago, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e assim por diante. Nós temos esses órgãos também que podem estar ali com hemorragia interna e você não tem condição de saber. E nós temos a cabeça, com o seu encéfalo, o tronco cerebral, o cerebelo. Nós temos a cabeça na sua porção interna também, que pode estar sangrando, e você jamais vai saber relacionar onde está essa hemorragia interna. Você pode suspeitar. Isso aí você pode. Suspeitar que esse paciente, pelo trauma sofrido, está apresentando uma hemorragia interna. Então, pelo trauma, ou seja, pela pancada, pelo objeto que entrou em contato com o corpo desse paciente, você pode suspeitar que esse paciente está com uma hemorragia interna, e aí o que é que você tem que fazer? Manter o paciente calmo, deitado com a cabeça de lado, porque ele pode, a qualquer momento, vomitar.
e aspirar ou se engasgar com o próprio vômito. Então, se você manter a cabeça de... Isso é primeiros socorros, tá certo? É uma coisa bem simples, pegar a cabeça do paciente e virar de lado. Você fica pensando, será que na hora que aconteceu um incidente desse, eu vou lembrar disso? Então, tem que estudar, tem que treinar. Aplicar compressas frias ou gelo no local suspeito de hemorragia. O gelo é considerado um medicamento, nesse caso. Ou, em vez de medicamento, um remédio. No conceito de remédio, é alguma coisa que minimiza o sofrimento de um paciente ou minimiza uma lesão. O gelo, então, é considerado um remédio. O gelo causa vasoconstrição. O calor causa vasodilatação. O gelo, ele pode ser usado em todas as situações que envolvem sangramento, para diminuir, para provocar vasoconstrição, os vasos se contraem e diminui a quantidade de sangue que está saindo por esse vaso. Então, aplicar compressas frias ou gelo no local suspeito de hemorragia. Afrouxar a roupa desse paciente, providenciar transporte urgente, não oferecer líquidos e alimentos. Quando uma pessoa cai no meio da rua, ou cai dentro de casa, vamos falar no contexto de residência com idosos. O paciente caiu, bateu a cabeça, sempre chega um com um copo d'água com açúcar. Sempre chega. Ande, tome aqui um pouquinho de água com açúcar. Né? E se o paciente for diabético, pelo amor de Deus, certo? Não é para dar água, em hipótese nenhuma. Se ele está com uma hemorragia interna, essa água vai aumentar o volume e a pressão na corrente sanguínea e vai provocar mais sangramento. Mais sangramento. Então, não é para dar água para esse paciente, em hipótese nenhuma. Providenciar o transporte urgente, não oferecer líquidos. O ideal é que você coloque esse paciente deitado, de preferência, se ele for transportado no carro da família, botar ele de lado, naquela situação que a gente já falou, por conta da cabeça, e levar imediatamente para o hospital. Aqui eu trouxe só um exemplo para a gente avaliar hipoteticamente. Se esse paciente idoso bateu a cabeça no guidão do carro, você olha aqui por fora, tem um sangramento pequenininho. Aí as pessoas dizem assim, olha, tem um sangramento na parte da pele perto ali do supercílio desse paciente. Esse sangramento é o responsável pela hemorragia ou morte desse paciente? Provavelmente você vai responder que não. Não é isso aí. O sangramento, pode olhar, é mínimo, né? Se ele bateu, a gente está só numa hipótese, se ele bateu a cabeça aí no volante do carro, ele pode ter sofrido aí uma hemorragia interna. Algum vaso na cabeça dele, por dentro, no encéfalo, pode ter rompido e levado esse paciente à morte. Isso a gente está fazendo uma hipótese, porque teria aí toda uma cinemática do trauma para estudar, onde mais ele poderia ter fraturas, se ele estava sem cinto de segurança. A gente não tem nenhuma informação aí da foto, nós estamos aqui viajando aqui na foto de modo que ajude no nosso assunto. Muitas vezes o paciente bate a cabeça e faz uma coleção de sangue, que a gente chama de galo, né, ou lesão subgaleal, ou hematoma subgaleal. Esse hematoma, ele se encontra só na pele, na epiderme subcutânea. Esse
hematoma não instalado, por vezes, dentro da caixa craniana, no encéfalo do paciente. Para a gente saber se o paciente teve uma lesão dentro da caixa craniana, nas meninges, no encéfalo ou no próprio encéfalo, só lembrando que as meninges são a dura mater, a aracnoide e a pia mater, a mais interna em contato com o encéfalo, para saber se teve algum hematoma nessa região mais delicada, tem que se fazer uma tomografia. E aí eu vou utilizar essa foto para a gente discutir exatamente isso. Você está na residência com o paciente, voltando para a residência. O paciente tem uma queda da própria altura. Aí você foi lá, botou gelo na cabeça do paciente, não viu nenhum sangramento. O paciente está sentado, conversando. Teoricamente, você conclui que não aconteceu nada de mais grave. E eu pergunto, fica por aí o atendimento desse paciente? Você tem que fazer mais alguma coisa? O paciente caiu, teve uma queda da própria altura, pode ter sofrido um corte superficial, fez um hematomazinho subgaleal, que é esse que fica na pele, mas você fez um curativo, o paciente está conversando e o atendimento de primeiros socorros acabou aí. Correto isso? E aí, Ítalo? Responde aí para mim. Sim, conversando com... Espera aí. Ítalo, liga teu som aí para eu ouvir. Tá sem celular? Não ouvi, não. O que é que te respondeu isso? A certeza que ele teve apontado. Você vai com sua cabeça? Falar o protocolo aqui. Na pergunta que eu fiz, e alguns responderam não, o André colocou, né, se ele bateu a cabeça, tem que ficar em observação por pelo menos 24 horas. Veja bem, na pergunta que eu fiz, a gente focou só a cabeça. Eu não foquei alguma outra lesão na estrutura esquelética do paciente, tipo assim, lesão de tórax, lesão de braço, né, do úmero, ou lesão da perna, não foquei nisso. A gente falou só de bater a cabeça. Por quê? Aí o Elcio respondeu, a Francisca, depende da pancada, no hospital, em observação. Na verdade, hoje, os próprios médicos indicam um protocolo de fazer a tomografia no paciente. Tá? Fazer a tomografia no paciente. Ele pode, se ele está andando, está conversando, não está reclamando, mesmo que ele não esteja reclamando de dor, mas ele bateu a cabeça, né, de uma queda da própria altura, isso é muito comum, o paciente às vezes cai com essa região de costas, cai com a região occipital no chão,
batendo a cabeça. O ideal é que ele vá fazer a tomografia. O médico da emergência, ele dá toda uma orientação para a família. Ele diz, olha, dentro dessa semana, eles já estendem hoje, porque nós temos casos de formação de hematoma nas meninges, ou no próprio encéfalo, hematoma subaracnoide, hematoma subdural, abaixo da dura mater, próximo da aracnoide. Esses hematomas podem se formar dentro de 48 a 96 horas, 2 dias, até 4 dias, pode se formar esses hematomas. E o paciente pode apresentar um quadro bem agressivo de sinais e sintomas que podem levar ele à morte, ao óbito. Então, o que é que o médico diz? Vamos fazer a tomografia. Porque na tomografia, ele pode identificar se aconteceu alguma lesão nesse cérebro desse paciente, no encéfalo ou em algum outro local dentro da caixa craniana. Se ele não identificar nada, ele diz para a família, a observação é da família. Se esse paciente ficar sonolento, vomitar, em jato, se esse paciente tiver queda ou aumento da pressão arterial, você traz imediatamente para o hospital, juntamente com essa tomografia, para nós podermos fazer uma comparação. Porque na tomografia, muitas vezes já tem algumas modificações, umas alterações, umas hipertrofias próprias da idade. Então, o médico tem que saber o que é normal para esse paciente ou o que não é normal para esse paciente. Então, ele pede a tomografia que ele já mandou fazer anteriormente para ele fazer uma comparação do local que ficou ou apresentou alguma alteração durante esses dias. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Paciente idoso que cai da própria altura. O que é queda da própria altura? É uma queda do paciente estava em pé, uma queda do paciente estava andando e caiu, ou uma queda também de cadeira, da cama, esse tipo de queda, o paciente tem que ser levado, sim, para o hospital e fazer a tomografia. Eu não vi, durante meus anos de enfermagem, nenhum médico se recusar quando é paciente idoso que caiu e bateu a cabeça, que a família falou, caiu, bateu a cabeça. Eu não vi nenhum médico a se recusar em atender e muito menos em fazer a tomografia para ver qual é a situação desse paciente. Porque ele sabe que dentro de 2 ou 3 dias ele pode até complicar, certo? Então, o protocolo, eu não sei a situação da rede particular, mas o que eu vi da rede pública do SUS é que o médico faz de imediato a tomografia nesse paciente idoso. Mas na rede particular eu não sei. De qualquer forma, a obrigação do cuidador é comunicar à família que esse paciente caiu da própria altura, que bateu a cabeça, saber qual foi a região da cabeça que ele teve contato com o chão, de preferência, né? Se der para saber isso, e encaminhar o paciente para o hospital. De qualquer forma, é isso. Dificilmente as ambulâncias vêm quando o paciente está estável. É muito difícil uma ambulância vir para transportar esse paciente quando o paciente está estável, quando está conversando, falando, né, ou está dialogando, muito raramente a ambulância vem. Porque eles entendem que a família, nesse caso, pode levar o paciente até o hospital. Agora, quando o paciente está com o sistema nervoso central rebaixado, ele não está respondendo aos estímulos, né? Ele caiu e ficou no chão, não consegue se levantar e não está se comunicando, aí sim, pode chamar o serviço
de urgência que realmente essa ambulância vem. O paciente caiu e não teve mais resposta, ficou no chão. Isso aí, sim, pode ter provocado um traumatismo crânioencefálico grave nesse paciente, e aí, nesse momento, tem que levar ele de imediato para o hospital através de um serviço especializado. A próxima, a gente falou de hemorragia interna, e provavelmente cabeça, tronco e, aliás, caixa torácica e abdômen. São as mais graves. Mas pode acontecer, por exemplo, uma hemorragia interna na coxa, rompimento de algum vaso na coxa, e pode causar uma hemorragia interna também, não é só nesses locais. Agora, o segundo tipo de hemorragia é hemorragia nasal. Isso também é muito comum em pacientes idosos, porque eles, tomando 1 ou 2 anticoagulantes, com a pressão arterial alterada, e até mesmo a contribuição do diabetes, pode provocar hemorragia nasal. O que a gente pode fazer? Sentar a vítima, apertar com os dedos a narina, fazendo a vítima respirar pela boca, colocar um chumaço de algodão na narina, colocar a toalha úmida, fria ou gelo sobre o rosto, de novo, o frio na hemorragia, não assoar o nariz pelo menos 1 hora após cessar o sangramento. Quando o sangramento é pequeno, e você pode controlar com essas ações, e não precisa levar o paciente para o hospital, você tem que instituir cada uma delas devagar, fazer o uso do gelo, e se for um vaso pequeno, ele acaba fazendo a hemostasia ou a formação do tampão do coágulo, e esse vaso é fechado e controlada a hemorragia. Quando é um vaso mais calibroso, e fica sangrando muito, tem que levar para o hospital para esse médico fazer uma cauterização. Ele vai queimar esse vaso para poder fechar. Agora, me respondam, por gentileza, eu vou abrir de novo aí para vocês. Esse sangramento aí é venoso ou arterial? Bora aí. O sangramento aí é sangue venoso ou é sangue arterial? O Márcio diz que é venoso. O João Matheus. Olha, Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Disse que é venoso. A Dalila diz que é arterial. O João Matheus disse que levaria à morte. Nem sempre, João Matheus. Nem sempre, a gente vai discutir isso, tá? Ótimo. Tá vendo? Implantamos... Renata, tu não disse nada. Ah, riego, Renata. Pois diga. O venoso, gente, o sangue venoso é um sangue interessante que ele escorre pela pele. Ele não sai pulsando. O sangue arterial, eu vou colocar bem aqui no cantinho, ó, do vídeo aqui para você, bem aqui. O sangue arterial, ele vai fazendo um ângulo, pulsando no mesmo ritmo do coração, das batidas do coração, digamos assim. Então, é um sangue bem mais difícil, o arterial, de se controlar do que o sangue venoso. Além do sangue arterial sair pulsando, ele ainda tem mais uma característica. Ele é um vermelho claro. Certo? Um vermelho mais claro do que esse que nós estamos vendo aqui. Esse vermelho é um vermelho escuro. Né? Um vermelho escuro. Eu ia dizer, mas eu esqueci. Cor de vinho, né? Quase cor de vinho.
Já o sangue arterial é um vermelho bem vivo, um vermelho bem claro, pela presença maior de oxigênio nesse sangue. Então, ele se torna um sangue mais claro. Já o sangue venoso é um sangue mais escuro. Mas, em compensação, é, às vezes, um pouco mais fácil de controlar essa hemorragia venosa do que uma hemorragia arterial. Então, aí foi um vaso que se rompeu venoso. O que significa um vaso venoso? É a circulação, é a rede da circulação que está voltando para o coração bombear para o pulmão e ele se oxigenar. Voltar para o coração para a circulação até a pele. Então, o sangue venoso é um sangue que está retornando para o coração. E o sangue arterial é um sangue que saiu do coração às extremidades. Então, esse sangue aí estava retornando para o coração, mas foi impedido de fazer isso, acabou o vaso se rompendo. Nesse caso, não se coloca a cabeça do paciente para trás, senão ele pode engolir esse sangue, engasgar com esse sangue, aspirar, na verdade, esse sangue. Outra coisa que não se faz, e por aí pelo interior o pessoal faz, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, o pessoal queima o algodão, é colocar o algodão, o chumaço de algodão queimado dentro do nariz do paciente, tá? Isso também não se faz. Basta você, observa primeiro qual é a narina que o sangue está saindo. A gente tem aqui a narina do lado direito, não está saindo sangue do lado esquerdo. Então, se é nessa narina, é nessa parte todinha aqui do rosto do paciente, do nariz, que nós vamos colocar a bolsa com gelo ou o pano úmido, gelado, nessa região. Vamos limpar esse sangue e vamos colocar um chumaço. O que é um chumaço? É um pedaço de algodão bem enrolado, tá? Vamos colocar nessa narina, de preferência do tamanho da narina do paciente. E vamos apertar. Pedir para ele apertar, ficar alguns minutos apertando. Quando você vê que o chumaço de algodão encharcou de sangue, você pode vir e colocar outro chumaço de algodão. Provavelmente, com essas poucas atitudes, você consegue fazer hemostasia desse vaso venoso que está sangrando. Basta apertar e colocar o gelo nessa superfície e manter o paciente sentado, com a cabeça nessa posição, para evitar que o paciente aspire sangue. Depois você pode limpar a roupa do paciente, lavar o rosto do paciente, dar uma água para ele bochechar e tirar o sangue da boca, porque entra sangue na boca, para não piorar a situação visual desse paciente, porque o sangue, nessa situação, escorrendo na roupa do paciente, estressa ainda mais as pessoas. E boa parte dessas pessoas idosas que nunca não são da área da saúde tem muito medo de sangue. Isso estressa. Então, é melhor você limpar o rosto do paciente, trocar a blusa ou a roupa, deixar o chumaço de algodão até fazer a hemostasia. Parou o sangramento, deixa o paciente mais de 1 hora, pelo menos, na mesma posição, com a cabeça parada, até o sangramento parar de vez. Se não parar com essas medidas que você fez, leve esse paciente para o hospital, trocando o chumaço de algodão, colocando água gelada no rosto dele, leva o paciente para o hospital, porque o médico vai ter que cauterizar esse vaso. Essa é a terceira hemorragia que nós temos, é a hemorragia externa. Para nós, essa daí é a mais importante, porque você tem que dar um jeito de controlar ou tentar controlar essa hemorragia
enquanto você está na residência com o paciente. Geralmente, na residência, são cortes por faca, quando o paciente está cortando alguma coisa, alguma verdura, alguma mulher que esteja fazendo alguma comida ou ajudando aos filhos a fazerem algum alimento. Às vezes, eles inventam de pegar a faca para cortar esses alimentos, sem enxergar, acabam cortando os dedos. Isso é muito comum. A outra coisa que provoca hemorragia nos pacientes são as quedas. Queda da própria altura, geralmente provoca hemorragia nesses pacientes. Então, nós vamos usar a pressão direta, elevação dos membros, pontos de pressão arterial, então você vai ter que conhecer esses pontos, e o torniquete. Vamos discutir aí cada uma delas. Eu coloquei uma foto bem simples, né? Um corte também mais simples ainda, para você entender que quando o sangue está do lado de fora e que você está enxergando, a gente considera um sangramento externo ou uma hemorragia externa. O que a gente faz nisso daí? Ixi, eu apaguei aqui, eu apaguei os meus slides, assim. Então, eu vou falar. Na hemorragia externa, você tem que comprimir em cima do local que está sangrando. Então, você pode usar uma gaze. Em pequenas hemorragias, a gente usa gaze, limpa, estéril. Em grandes hemorragias, a gente pode usar uma compressa ou até mesmo um pano branco limpo, maior. E aí, a gente faz a pressão em cima do ferimento. Geralmente, o corpo leva alguns minutos para fazer aquele tampão sanguíneo, que a gente chama de coágulo, mas na verdade é um tampão. E ele leva alguns minutos. Quando o corte é pequeno, é de 5 a 10 minutos, mais ou menos, a gente consegue já fazer a hemostasia. Quando o corte é maior, a gente pode levar um pouco mais de tempo para fazer essa compressão. Depois que termina a compressão, você tira essa gaze e verifica que não está mais sangrando, você faz um curativo e, se houver necessidade, leva para suturar esse ferimento. Se houver necessidade, porque o médico, para suturar, ele tem que ter 2 bordas próximas e o tempo é menor do que 4 horas. Então, se estiver dentro dessas condições, o médico sutura. Senão, ele vai deixar cicatrizar por segunda intenção. Tá? Então, a hemorragia externa, muitas vezes a gente vê as pessoas sangrando, né? São várias as situações. Eu vi uma paciente que teve até uma anemia severa, foi uma veia que estourou na perna dela. Mas aí ela conta que não chegou uma pessoa para apertar essa veia. Se tivesse apertado em cima do local, tinha parado de sangrar. Quando o ferimento, era essa a questão, quando o ferimento é extenso, é muito profundo, e mesmo com essa pressão direta, você não consegue estancar esse ferimento, então a gente vai usar o torniquete. Tá? Para vocês, para a gente aqui a questão de primeiros socorros, na residência, nós não temos esses torniquetes que o pessoal do atendimento pré-hospitalar tem, são torniquetes já prontos para o uso. Então, as pessoas vão ter que improvisar um torniquete. Antes de eu falar do torniquete, a gente tem ainda essas 2
técnica de controle. Elevação dos membros. Se eu tenho um corte nos dedos, no braço, no antebraço, se eu colocar a mão para cima, o membro para cima, o sangue vai ter mais dificuldade de chegar lá na abertura onde está sangrando. Isso vai fazer diminuir o sangramento. Mas se eu coloco a mão para baixo, eu vou ter um aumento do fluxo do sangue. Então, isso dificultar ainda mais a hemostasia, que é parar esse sangramento. Então, a segunda técnica de elevação dos membros só serve para membros superiores e, em alguns casos, membros inferiores. Por exemplo, o paciente pode ser deitado e se coloca as pernas, onde tem um corte na perna, coloca a perna para cima, né? Nesse caso, a gente está fazendo, lembrando de fazer elementos. Por outro lado, a gente vê muitas vezes no hospital, o paciente tem uma lesão, um corte na perna, e ele chega andando, pisando, apertando e sangrando. Então, a gente percebe que movimentar um ferimento onde está sangrando, não fazer essa elevação dos membros, não isolar essa ferida, pode causar, sim, um dano maior a essa lesão. Ou ao paciente, porque ele vai perder mais sangue. Pontos de pressão arterial. Aí entra um outro conhecimento. Para quem fez aqui o curso e teve aula de sinais vitais, aprendeu que nós temos artérias palpáveis, porque, na verdade, nós temos artéria no corpo inteiro, mas tem algumas que são palpáveis de forma mais fáceis, como a artéria temporal, artéria braquial, artéria radial, artéria poplítea, artéria femoral, artéria pediosa e a artéria apical, que é no próprio coração, e a carotídea, que é no pescoço. Então, nós temos essas artérias. O que acontece aí nessa técnica de pontos de pressão arterial? Quando o ferimento for arterial e eu puder apertar acima dessa artéria, né? Digamos que o ferimento seja na mão, eu estou vendo que o ferimento é arterial. Se eu puder apertar na artéria ulnar e na radial, eu vou diminuir este sangramento. Porque eu estou apertando nas duas artérias que estão suprindo a circulação da mão. Então, se eu apertar, vai suprir, ou vai, aliás, minimizar esse sangramento. E, por fim, o torniquete. O torniquete, para residência, ele é improvisado. Então, a gente tem que ter muito cuidado de usar o torniquete. O torniquete é quando você não consegue conter a hemorragia por compressão direta. Agora, você já sabe o que é compressão direta. É apertar em cima da lesão. Então, essa compressão direta não pode ser realizada ou não foi efetiva, a gente vai usar o torniquete. O torniquete tem orientações. Deve ser aplicado de 5 a 7 centímetros em posição proximal à lesão, ou seja, 5 a 7 centímetros antes da lesão. Não aplicar sobre articulações, caso a lesão esteja próxima a uma articulação. Posicione o torniquete acima da articulação e aperte o torniquete até que o sangramento pare completamente. Tem que avisar o paciente. Imagine você, alguém apertando sua perna, seu braço. Com certeza dói. Tem que avisar o paciente que o torniquete dói bastante. Pode ser colocado acima das roupas. A roupa vai proteger, né? Mas tenha cuidado para não ficar em cima de objetos dentro do bolso da vítima, por cima do celular dele, por cima de uma chave. O torniquete pode ser aplicado em outras pessoas
ou a própria vítima pode aplicar em si mesma. O pessoal os militares, o pessoal que vão para a guerra, acho que vocês já viram isso em filme, fazem um torniquete na própria perna, na própria coxa, no próprio braço, nos dedos, para evitar o sangramento. Não afrouxe ou retire o torniquete. Essa é o último item que a gente tem que discutir. Não afrouxe ou retire o torniquete. Somente deve ser retirado no momento em que possa ser feito a correção da lesão. Então, nós temos aqui uma situação muito feia, né? Uma situação grave de um braço amputado de uma paciente na rua. Isso, na residência, trazendo para a residência, né, a gente não vê, assim, uma situação dessa acontecendo na residência. Mas pode, sim, cortar um dedo. Como eu disse, o paciente pegou uma faca, foi cortar uma verdura, em vez de cortar a verdura, cortou o dedo. Tá? Pode provocar outros acidentes com cortes dentro da residência também, com outros objetos. Mas aqui nós temos uma amputação, provavelmente por algum acidente de trânsito na rua. E o que é que se faz? Aqui ela colocou um pedaço de pano, que já pode ser uma roupa de alguém ou do próprio paciente, um pedaço de roupa. Perdão. Um pedaço de pano, um graveto, um pedaço de madeira. Esse graveto pode ser substituído por um lápis ou uma caneta. Ele colocou o graveto por baixo e deu 2 nós acima do graveto. Depois disso, é só enrolar. Só enrolar. Está pronto o torniquete. Tá? Não é para dar um nó no braço do paciente, não. Tem que ser dessa forma, enrolar até tracionar, até parar o sangramento. Percebe que aqui foi feito uma amputação, está sangrando, e aqui parou o sangramento. Nessa foto, na segunda foto. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Aqui a gente dizia o seguinte: usar panos resistentes e largos acima do ferimento, nunca usar arame, corda, barbante ou outros materiais muito finos. E aqui nós temos um ponto, como eu coloquei de uma outra literatura, tem especialistas que dizem que temos que desapertar gradualmente a cada 10 a 15 minutos, ou quando notar as extremidades frias ou arroxeadas. E não tirar do lugar o torniquete, caso pare a hemorragia. Observe o seguinte, vou voltar aqui nesse braço. Olha, eu voltei no braço, não. O sangue, ele está vazando nessa parte que foi cortada. Quando você amarra, eu acho que ele amarrou muito acima, de 5 a 7 centímetros, né? Daria um pouquinho mais para cá. Quando você amarra o torniquete, você também fechou a circulação desse pedacinho que está depois do torniquete. Então, ele não vai receber o fluxo de sangue adequado para poder permanecer vivo. Então, os especialistas dizem que a gente tem que, depois de 10, 15 minutos, que é aquele tempo que já é suficiente para fazer um tampão, desculpa, só tomar água. 10 a 15 minutos, você vai lá, afrouxa o torniquete, percebe se está sangrando ou não, e aperta de novo o torniquete. Tá? Só que esse procedimento, ele, no atendimento básico, ele é altamente discutível, porque se o paciente tiver grandes lesões, a gente tem que focar nas lesões maiores e deixar fechado o torniquete. E cuidar das outras lesões, dos outros problemas do paciente.
Mas, se você perceber que o braço, ou a perna, ou o local onde você colocou o torniquete, já está ficando arroxeado, significa que ele está sem oxigênio, então abre o torniquete para poder esse sangue circular e depois fecha. Essa abertura deve ser rápida, não é para você passar minutos olhando para o braço do paciente sangrando, não. É você abriu, o sangue rapidamente circula e você fecha o torniquete. Tá? Eu espero que nenhum de vocês passe por uma situação dessa. Eu, graças a Deus, nunca passei. Enfermeira, nunca tive a oportunidade de fazer um torniquete por conta de grandes lesões ou amputações. Mas técnica direta, a gente faz que cansa, né? Técnica de pressão da ferida, a gente faz muito. Atendi muito paciente idoso nos lares de idosos que eu trabalhei, muito paciente idoso com queda da própria altura, com lesão no supercílio sangrando. Então, a gente percebe que quando pega uma gaze, coloca em cima da lesão, aperta, e também faz o gelo junto com essa, rapidamente que a gente consegue diminuir esse sangramento ou até cessar esse sangramento. Alguma pergunta? Vocês entenderam aí o uso do torniquete? Dalila, João Mateus, Renato, Francilene. Existe uma conta, que agora eu não estou lembrada para dizer para vocês, relacionado ao peso do paciente, assim como a gente tem essa conta de água, né? A gente tem essa conta de sangue. Eu não posso dizer que uma pessoa de 100 quilos tem a mesma quantidade de sangue que uma pessoa de 50 quilos. Não tem. A de 100 quilos tem mais sangue do que aquela de 50 quilos. Mas, em média, um paciente com 60 a 70 quilos tem, em média, 6 litros de sangue. 6 litros de sangue. Uma porta aberta como essa, uma lesão por amputação, esses 6 litros de sangue saem numa velocidade muito grande e esse paciente entra a óbito bem rapidinho, na frente de qualquer pessoa. Então, nós vamos ter que se preparar psicologicamente, que um dia, que Deus o livre, você venha a ter um paciente na sua frente e você saiba fazer alguma coisa por esse paciente, tá certo? Esse é o objetivo da gente discutir aí essa aula. Gente, ó, mais um assunto para a gente poder... Daqui a pouco a gente conclui, né? Por hoje. O desmaio. No caso das residências, o desmaio vai ser por diversos motivos, mas principalmente focado na diminuição do oxigênio na cabeça. Na verdade, o desmaio, a grande maioria é por conta disso. Diminuição de oxigênio no cérebro, podemos falar assim. Agora, essa diminuição pode ser provocada por aumento da pressão arterial, um estresse no paciente idoso, algum medicamento que ainda diminui o aporte de oxigênio nesse paciente, quedas, aliás, minto, desculpa. Eu acho que eu cochilei, negócio de queda com desmaio, né? Eu ia mostrar a queda provocada pelo desmaio, foi mal. Mas medicamentos podem provocar também situações de desmaio. E aí, o que é que você tem que fazer? O desmaio, as pessoas vão dizer alguns sintomas. Tontura, mal-estar, às vezes sudorese. Esse paciente relata isso para você, fala
que está sentindo isso. E se você não tomar uma atitude, ele pode desmaiar. Então, você tem que colocar a vítima em ambiente arejado, às vezes a roupa dele está apertando, isso traz mais desconforto para o paciente. Você puxa a roupa, de preferência, você coloca ele deitado para evitar quedas. Você coloca ou ele sentado, próximo de onde você está segurando esse paciente. Às vezes você está com esse paciente, está andando com ele, de repente ele diz assim, ixi, eu estou me sentindo tonto, estou com uma tontura. Se você não estiver próximo de um sofá, de uma cadeira, se você não estiver próximo da cama do paciente, é o momento de você ter todo o cuidado com a cabeça desse paciente e, dentro da técnica correta, colocar esse paciente no chão. Coloque o paciente no chão, porque aquele ditado que diz assim, do chão não passa, é extremamente eficaz nessa situação, tá? Porque se o paciente cair da própria altura por conta de um desmaio, aí a situação pode ficar mais grave. Ele pode ter um traumatismo crânioencefálico, pode ter uma fratura de costela, pode ter uma fratura de vértebras da coluna cervical ou torácica. Então, você piora muito a situação se você não conseguiu segurar esse paciente. Às vezes o paciente é mais alto que você, mais obeso, você não conseguiu ter força para segurar esse paciente, porque não teve aí a habilidade de ir colocando o paciente no chão. Do chão, não. Então, se você está junto desse paciente, às vezes andando na rua, num consultório, aí o paciente diz, mas sentindo mal, estou com uma tontura, começa a suar, pode ter náuseas. Coloque esse paciente no chão. Pode elevar as pernas do paciente. Pode elevar as pernas para trazer mais oxigênio para a cabeça. Pode fazer a manobra da contrapressão. Pode colocar um objeto, por exemplo, na mão desse paciente e pedir para ele apertar com força. Pode cruzar as pernas do paciente, pedir para ele apertar as pernas também. Isso, a contrapressão aumenta o oxigênio do cérebro do paciente. Ou, se esse paciente estiver sentado, você pode fazer a manobra de flexionar a cabeça desse paciente, baixar a cabeça desse paciente na direção do joelho. É uma simples manobra de contrapressão que ajuda a oxigenar o cérebro do paciente, trazer o oxigênio necessário que ele está precisando e evitar aí a queda por conta do desmaio. Tá? Vocês já tiveram alguma situação dessa? Vocês já viram alguém desmaiando? Ou com sintomas de desmaio, o paciente apresentou tontura, mal-estar, e você fez a manobra da contrapressão. Deixa eu só ver se eu abro aqui. Vocês estão me enxergando, né? Ou não? Acho que sim, né? Vocês estão me enxergando, então? Porque eu não estou me vendo aqui na tela. Ah, vou tirar aqui a apresentação. Não, eu estou vendo o Márcio deitado agora. Ah, meu Deus do céu. Márcio! Márcio, sei não, viu, Márcio? Ei, Márcio. Daqui que a gente aprenda a lidar com isso, acaba esse negócio dessa pandemia. Daqui que eu aprendo aqui a mexer com isso aqui, não acontece de jeito nenhum. A melhor forma de estudar é deitado, rapaz. É muito bom, né? Matheus! Renata! Olha, deixa eu só resumir. Controlar uma hemorragia.
Deu para entender? Se aparecer um paciente aí na frente de vocês com um corte, não é? Vocês vão tentar fazer alguma coisa por esse paciente. É claro que pedir ajuda é sempre importante. Tá? Pedir ajuda é sempre importante. Engraçado que eu estou vendo aqui o Márcio. Deixa eu fechar aqui o chat. Ah, me achei, ó. Márcio, não Professora, posso falar uma coisa? Pode. O que eu aprendi sobre sangramento, né? Que eu já tinha feito um curso referente a isso aí, não era um curso, uma palestra. É que o primeiro pano que se põe não se deve tirar até que o sangramento diminua. Pode botar outro pano em cima. Isso é dessa forma mesmo? Aí você só pode tirar o primeiro quando o sangramento parou, porque se você tirar o primeiro, corre o risco do sangramento voltar novamente. E deixando aquele pano, mesmo ele estando úmido de sangue, você não tirando logo, ele pode parar de sangrar. Tá certo, Renata, porque assim, vocês estão tentando, né, nesse caso, na residência, diminuir de qualquer forma o sangramento, e você não sabe o tempo de coagulação, principalmente idoso, que já tem uma quantidade de células resumidas da circulação, e também outro detalhe, já tem o sistema imunológico bem mais fragilizado. E o tempo de coagulação, às vezes, é mais estendido. E ainda tem mais um problema, esses idosos, a maioria tomam anticoagulante, tipo AS, varfarina, Clexane, às vezes, acho que é ginkgo biloba também pode provocar sangramento. Então, esses pacientes fazem hemostasia. Mas, outra coisa, idoso tem muita anemia, diminuição de glóbulos vermelhos, diminuição de hemoglobina. Então, você não sabe o tempo de coagulação desse paciente. Ainda pode ter doenças que provocam sangramentos, como diminuição de plaquetas, hemofilia e por aí vai. Então, você tem que colocar o pano que você escolheu, ou a gaze, a compressa de gaze, e apertar por um tempo suficiente. Agora, se você viu essa hemorragia diminuiu ou está parando, deixa esse pano ou essa gaze lá. Mas se por acaso encharcou a gaze e está solta, joga fora para tentar fazer novamente a diminuição da hemorragia. Quem foi que perguntou, hein? Sangramento provoca desmaio, né? Eu não sei. Quem foi que perguntou? O Elson. Claro que provoca. Pode levar até o desmaio. Tem situações que quando o paciente perde aí de 20% a 30% da circulação, desse volume sanguíneo, ele está com uma queda de pressão violenta e ele pode desmaiar por conta dessa queda de pressão e diminuição da hemoglobina e diminuição de oxigênio. A gente não acabou de ver que a diminuição de oxigênio pode provocar o desmaio, então sangramento pode provocar o desmaio. A outra coisa é pelo estresse, pela situação que ele está passando. Tem pessoas que entram em síncope bem rapidinho quando vê sangue. Só pela presença de sangue, ele já pode desmaiar. Vocês nunca ouviram essa história de uma pessoa que viu sangue e caiu? Né? Sempre tem essa pessoa que, eu não posso ver sangue, buf, desmaia. Mas, assim, o sangramento na pessoa, com certeza, por conta da diminuição de oxigênio, do volume de sangue e hemoglobina, pode provocar desmaio, sim. Sangramento também pode causar baixa. Claro, o sangramento em excesso vai fazer com que esse paciente tenha uma diminuição geral dos componentes sanguíneos, inclusive as plaquetas, a hemoglobina, os leucócitos,
né, ele vai ter uma diminuição, inclusive, por isso que ele vai para o hospital, que ele vai precisar, na maioria dos casos, de transfusão sanguínea, tá? Pode diminuir as plaquetas, sim. Professor, e no caso da pessoa ter reputado um braço ou qualquer parte do corpo, aquela parte do corpo a pessoa pode levar para o hospital? Como é que é isso? Boa pergunta sua, Renata. Boa pergunta sua. Olha aí o que a Renata perguntou. Parabéns. Gente, a parte amputada que foi retirada, né, bruscamente do paciente, ela permanece viva. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar num saco plástico limpo. Se puder colocar num ambiente que tenha água gelada ou o gelo, sem tocar nesse membro que foi amputado, o gelo não pode estar em contato direto com o membro amputado. Tipo assim, ele tem que estar um saco por dentro do outro saco e levar na refrigeração. Se puder, se não tiver gelo, ó, o saco plástico embalando esse pedaço do corpo do paciente, mas tem que levar para o hospital para ver se ainda tem condições de ser recolocado. Vai depender do acidente, né? Se não teve nenhum esmagamento, vai depender também do tempo que chegou no hospital, da equipe que está lá, da equipe médica, se vai fazer esse reparo, essa reconstrução. Mas a obrigação do socorrista é levar esse pedaço desse membro. Eu lembro que alguém me contou essa história, que o pai de uma pessoa amputou um dedo numa máquina e a filha guardou o dedo por um dia, levou um dia depois para o hospital. Aí, o médico chegou lá e disse, para que é o dedo? Um dia depois, entendeu? Então, assim, não tinha mais condições de colocar. O tempo é muito importante nesse procedimento, tá? Quanto mais rápido, quanto menos horas esse incidente aconteceu e ele chegou no hospital, mais a provável reconstrução desse local e do membro, tá? Boa pergunta, Renata, mas é para ser levado, sim. Vocês entenderam que não é para colocar o gelo diretamente em cima da pele desse membro que foi amputado. Esse gelo deve estar mergulhado numa água, ou então o saco deve estar bem com um pouco de ar dentro para não entrar em contato com esse membro que foi amputado, mas não pode colocar o gelo diretamente na pele, porque pode queimar, causar necrose, e aí não vai poder ser mais reconstruído esse membro que foi amputado. Ok? Mas é para guardar, sim. São situações que a gente comenta. Eu já passei por várias situações de primeiros socorros, mas nunca tive a oportunidade de passar nessa situação de amputação, porque eu não trabalho em atendimento pré-hospitalar. Mas quem trabalha em atendimento pré-hospitalar vê uma pessoa que teve um pedaço do corpo jogado para fora, amputado, esmagado. Então, quem trabalha com esse tipo de serviço, com certeza vê isso muito mais frequente do que nós. Vocês que vão trabalhar numa residência, né, só um descuido muito grande de um cuidador para um paciente tirar um pedaço do dedo. Não tem como, gente, não tem como. Ele pegar uma faca e cortar o dedo, né? Então, tem que ter um descuido muito grande de um cuidador que não observa o seu paciente para chegar num tipo de lesão dessa. Deixa eu ver, tem alguma pergunta mais? Ai, parabéns, João Matheus. Não é lesão de trigêmeo, então. Não é? Ou é? Graças a Deus, você não está mais com dor, porque dói bastante, né? Gente, ó, muito obrigada para quem assistiu a aula hoje. Lembrando
Lembrando aí, tá recebendo a presença do Irapuã. Márcio, eu espero me ver por aqui ainda. Mas na próxima aula, eu convido vocês a virem ou assistirem, porque nós vamos tentar fazer, na quinta-feira, uma simulação do RCP, da RCP, ressuscitação cardiopulmonar, porque todo mundo precisa conhecer um pouquinho, porque pode passar por uma situação dessa na própria residência. E é uma coisa que tem se disseminado, os professores passarem para os alunos, comentarem, porque cada um de nós precisa saber fazer uma RCP, uma ressuscitação cardiopulmonar, no caso de uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente vai falar esses termos, para quem não conhece, vamos falar. Eu volto a dizer que eu sou enfermeira, não sou especialista nessa área de atendimento pré-hospitalar, mas eu tenho obrigação de dividir esse pouquinho que eu sei com vocês relacionado ao primeiro socorro. O que é que a gente pode fazer para não deixar ainda mais grave a situação do paciente? E a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, ela é imprescindível que todos conheçam. Pode acontecer dentro de casa, uma pessoa ter uma parada cardíaca ou uma parada cardiorrespiratória. Nós vamos saber a diferença disso na próxima aula e vamos tentar mostrar isso na próxima aula, tá certo? Então... Professor invisível. Olha aí, boa tarde. Então, na próxima aula, eu convido vocês, mesmo que já tenham assistido a aula, eu digo para vocês que essa parte de primeiros socorros, ela nunca é demais. Nunca é demais. Professor, Oi. mas essa aula para ser aí ou é aqui pelo vídeo Não, mesmo? gente, desculpa, é pelo vídeo. Ah, tá. Desculpa. Eu estou convidando vocês a assistirem. Ah, Tá certo? Ainda não foi liberado, né? Acho que o Camilo ainda não liberou aí para nós assistirmos aula presencial. Eu convido vocês a assistirem a aula para vocês terem uma ideia, ou para quem já tem essa ideia, vamos reforçar, para que vocês saibam o que fazer nesse momento complicado, tá bom? Obrigado. Até quinta, Márcia.